Scott Summers é o filho mais velho do Christopher Summers e da sua esposa, Catherine. Ele tem dois irmãos também, sendo um deles um mutante de nível ômega, o Alex Summers e o Gabriel Summers. A genética dos Summers é extremamente poderosa para a criação de novos mutantes, principalmente quando essa genética está unida também à genética da família dos Grey. Por exemplo, a Jean Grey. Tanto que o Senhor Sinistro criou um clone da Jean para ter um filho com o Ciclope, né, para esse filho crescer depois e derrotar o Apocalipse. Os dois, quando têm filhos também em futuros e universos alternativos, esses filhos sempre são muito poderosos, muitas vezes são níveis ômegas, ou bem próximo disso. Alguns exemplos são a Rachel Summers, o Cable ou Nathan Grey. Mas o Scott por si só não pertence a esse nível ômega. Na verdade, ele está bem abaixo, né? Apesar de ser poderoso. Dentro da classificação dos mutantes, o Ciclope é considerado um mutante de nível alfa, abaixo somente dos intocáveis níveis ômegas. Mas tem um porém, os mutantes de nível alfa não possuem desvantagens em relação à sua aparência, né, e nos seus poderes, sendo poderosos e também podem desligar os poderes à vontade. Aí você se pergunta, mas o Ciclope é uma exceção, né? Seus poderes são níveis alfas, mas graças a um dano cerebral na infância que ele sofreu, né, caiu lá de avião, ele não pode desligar os seus poderes, por isso ele precisa usar aqueles óculos ali de rubi para conter os poderes. Esse dano ocorreu quando o Ciclope e o Alex Summers estavam caindo de um avião e os seus poderes despertaram para protegê-los, mas com a queda, né, o Ciclope acabou perdendo o controle desse poder de ativar e desligá-lo. Apesar disso, ele já teve mais de uma oportunidade de consertar esse dano cerebral, principalmente agora, né, na saga dos quadrinhos de Krakoa, que os mutantes são quase deuses, mas o personagem se limita por vontade própria, já que tem medo das suas reais capacidades. Mas falando agora sobre quais são de fato esses poderes que ele possui, né, como eles funcionam na prática, o Ciclope tem a capacidade de disparar feixes de energia concussiva pelos seus olhos, com força capaz de destruir pequenos planetas, como o próprio Ciclope já disse nos quadrinhos. Se ele apontar essas rajadas para uma montanha, ele consegue partir ao meio essa montanha, destruir tudo. Esse poder do Ciclope é com foco na parte sim de energia concussiva, ou seja, o Ciclope empurra as coisas para trás e não incinera, né, como faz a visão de calor do Superman. É sempre bom ressaltar esse detalhe, né, porque a maioria das pessoas que não conhecem os quadrinhos confundem os dois tipos de poderes e também esquecem bastante desse detalhe. Então sim, se o Ciclope soltar uma rajada de energia dessa em você, ele vai te jogar para trás, ele não vai te queimar. Ele é chamado de Ciclope porque, apesar de ter dois olhos e não um como os Ciclopes, né, o feixe de energia que ele libera, ao invés de sair separadamente dos dois olhos, como a visão de calor do Superman, ela parece que sai só de um olho, né, parece tipo, ela sai junto, ela se conecta uma na outra e aí fica essa fresta assim de energia. Apesar de que se ele fechar um dos olhos, ele ainda pode utilizar o seu poder, né, não é necessário abrir os dois, ainda bem, né, já que ele mais de uma vez também já perdeu um dos seus olhos, inclusive na era do Apocalipse nos quadrinhos, né, o Wolverine acaba deixando ele cego de um olho, em contrapartida o Ciclope, né, libera uma rajada de energia que corta o braço do Wolverine fora, tanto que nesse universo o Wolverine utiliza um gancho em uma das suas mãos. Mas bom, voltando, seus olhos funcionam como uma abertura extradimensional para um novo universo, onde fica essa energia concussiva ilimitada. É como se fosse um universo cheio de água, pura água nesse universo. Então toda vez que o Ciclope abrisse os olhos, iria cair água dos seus olhos, porque os seus olhos são um portal para esse universo. Só que no caso aqui é um universo de energia. Então quando ele abre esses olhos, abre-se esse portal, né, para essa realidade extradimensional aí cheia de energia. Então é basicamente isso, como se os olhos do Ciclope fossem as janelas ou as portas desse universo de energia ilimitada. Mas para o Ciclope conseguir fazer isso, ele precisa também de energia. Então o seu corpo absorve constantemente a luz solar do ambiente e as metaboliza, né, para gerar energia suficiente para conseguir abrir esses portais para esse universo de energia ilimitada. Curiosamente, os irmãos do Ciclope têm poderes baseados em energia, todos eles, sendo Gabriel Summers o mutante de nível ômega nesse quesito de manipulação de energia. E graças à genética da família, o Ciclope é resistente aos ataques de energia também do Alex, da mesma forma que o Alex Summers é resistente aos ataques de energia do Ciclope. Mas por algum motivo, ambos têm baixa resistência aos poderes de energia do seu irmão, Gabriel Summers, que é um mutante de nível ômega, como eu já falei. Talvez porque a energia que ele manipule seja diferente, ou porque ele realmente é um mutante de nível ômega. A energia dele talvez é muito mais destrutiva do que a dos seus irmãos. Outro detalhe que vale a pena destacar aqui é que o Ciclope não pode ser ferido pelos seus próprios poderes. Isso porque ele gera um campo de energia mental que o protege, né, sintonizando ali com as mesmas forças que abrem os portais em seus olhos. A principal forma que ele tem de conter essa energia
energia incessante, inclusive, é cobrindo os seus olhos, né, com as pálpebras. Isso porque até mesmo a fina camada das membranas, né, das suas pálpebras, da sua pele, já pode bloquear esse seu poder. Mas, como eu disse no início, cara, o Ciclope é incapaz de desligar esses seus poderes por conta de um trauma, né, no seu cérebro. Então ele precisa de um artifício para poder andar aí de olhos abertos entre as pessoas e enxergar as coisas. E para isso servem os seus famosos óculos. Eles foram criados pelo professor Xavier e são feitos também de cristais sintéticos de quartzo rubi, bem caro. Esse quartzo rubi, ele ressoa no campo psiônico da mente do Ciclope e se torna então a única substância capaz de efetivamente bloquear as suas explosões ópticas. A sua viseira, né, que é feita do mesmo material também dos seus óculos, ajudam o personagem a filtrar qual vai ser a largura das suas explosões ópticas, o que é muito interessante, né, para suas lutas, né, afinal ele pode gerar um pouquinho de energia, uma energia um pouquinho mais fina para passar em algum ambiente, ou uma rajada de energia muito poderosa, gigantesca. Depois de algumas aventuras, né, com o seu pai, a sua versão do passado ficou tão boa em controlar a largura do seu poder que podia recriar impressões digitais precisamente com esse laser. O Senhor Sinistro já revelou que o fato do Ciclope usar esses óculos o deixou muito dependente, e a Emma Frost confirmou, cara, afirmando também que o medo de machucar as pessoas acaba limitando o Ciclope. Então é bem provável que o Ciclope já pudesse controlar melhor os seus poderes, mas ele teria muito trabalho e teria que abrir mão talvez de um controle gerado pelos óculos, o que deixa ele mais seguro. Apesar da energia que vem dos seus olhos serem ilimitadas, o personagem não tem resistência suficiente para conseguir fazer isso e manter esse poder ativo por muito tempo. Gera uma fadiga mental muito grande para ele projetar uma energia em uma taxa contínua, o que resulta em suas explosões de poder perderem a potência em certo momento, com certo tempo, né? Uma capacidade pouco comentada sobre o Ciclope também é como ele tem uma consciência espacial muito acima da média. Ele pode ver com muito mais precisão objetos ao seu redor e também, utilizando a sua capacidade, né, consegue analisar ângulos, usar objetos para ricochetear as suas rajadas de energia. Então ele lança uma rajada de energia aqui, ela sai ricocheteando, né, batendo em tudo e acerta o alvo do outro lado de um prédio, de boa. Ele aprimorou muito essa sua capacidade também graças à Sala de Perigo, um local criado pelo professor Xavier para o treinamento dos seus alunos mutantes. Além dos seus poderes, o Ciclope também é um dos maiores líderes do universo da Marvel, até mesmo de todos os quadrinhos, tendo até mesmo uma autoridade, cara, no mesmo nível do professor Xavier. Em Krakoa, ele atua como um general, e até mesmo Nick Fury elogia suas habilidades, afirmando que o Ciclope atua melhor sob pressão e com pouco tempo para pensar em algumas soluções. A liderança e atitudes do Ciclope, cara, já foram elogiadas até mesmo pelo próprio Wolverine, que é muito orgulhoso. Ele também é um excelente combatente corpo a corpo, inclusive ensinando outros mutantes, como foi o caso do Colossus. Como o Ciclope entrou para os X-Men na sua adolescência, ele passou boa parte da sua vida treinando, né, de forma intensiva para ser de fato um verdadeiro guerreiro mutante. Ele é faixa preta em judô e aikido, pode facilmente lutar também contra grupos inteiros de pessoas sozinho e tem técnicas de defesa corporal em seu mais alto nível. Também é um dos melhores pilotos dentre os mutantes, algo que ele parece ter herdado do seu pai. E graças, né, à sua consciência espacial aprimorada, é extremamente difícil você conseguir abater os mutantes no ar quando o Ciclope está pilotando. Outra habilidade muito bem desenvolvida também é a sua resistência mental. Graças a um treinamento com o professor Xavier e outros mutantes, o Ciclope pode até mesmo manter as suas defesas psíquicas enquanto está inconsciente e também consegue observar ali batalhas mentais entre os telepatas. Até mesmo a mutante Emma Frost, uma telepata poderosíssima e experiente, não consegue invadir uma área do cérebro do Ciclope, né? E quando ela pergunta ao Scott, ele afirma que aprendeu com a telepata mais poderosa da história, no caso, a Jean Grey. Na verdade, o Ciclope é tão bem treinado nesse aspecto que conseguiu trancar um pequeno fragmento da entidade Esquecimento, Oblivion, né, dentro da sua mente. Mas o Ciclope nem sempre limitou os seus próprios poderes, já que uma vez ele se tornou um dos seres mais poderosos de todo o universo da Marvel. Eu tô falando da vez que ele se uniu a 1/5, né, do fragmento da Fênix. E depois disso tomou pra si o poder completo de todos os fragmentos e se tornou a Fênix Negra. Eu imagino que todo mundo aqui já saiba, né, o que é a entidade da Fênix Negra e o que ela é capaz de fazer. Apenas um dos seus aspectos universais já bate de frente com o próprio Galactus. Nessa forma, o Ciclope tinha controle completo ali, cara, sobre as suas explosões ópticas, né? Podia voar, suas habilidades mentais também evoluíram consideravelmente, tinha manipulação de energia cósmica e aumento também dos seus atributos físicos, como resistência e força. Nesse estado, o Ciclope era uma ameaça no nível galáxia no mínimo, e ele estava tranquilamente
Ciclope, cara, derrotando ali, né, e ameaçando Vingadores e os X-Men juntos, né, após ele acabar se corrompendo com tamanho poder. As suas rajadas de energia aumentaram tanto de poder nesse momento também, que ele superou a visão de calor do Gladiador e estava sendo capaz também de ferir o próprio Thor. Seus golpes quebraram com facilidade a armadura do Homem de Ferro, além de conseguir também parar o Mjolnir com a sua mente. Com o poder total, ele com apenas um único soco lançou o Hulk para outro país e estava causando desastres ali por todo o planeta. Ele só foi derrotado com a união da Feiticeira Escarlate, da Hope Summers, né, e em teoria da Jean Grey Fênix Branca, né, que está muito acima da Fênix Negra. Mas bem, essa ligação com a Fênix quebrou de alguma forma o poder mutante do Ciclope. Isso porque agora o seu poder, que já era muito absurdo, né, ficou ainda mais poderoso, mas agora com a consequência de desgastar ainda mais o físico, né, do personagem. Outro fator é que suas explosões não eram mais únicas. Sempre que ele atirava, criava pequenas outras rajadas em torno da principal, deixando mais difícil, né, para o inimigo desviar. Essa potência extra nos seus olhos tornou a sua antiga viseira insuficiente, sempre saindo ali dos seus olhos, né, ao usar o seu poder. Por isso que em várias sagas dos quadrinhos, o Ciclope ficou por um bom tempo, né, usando essa viseira no formato de X, porque aí não vazava tanto, era mais fácil. Mas bem, meus amigos, essa então foi a anatomia do Ciclope, um pouquinho aí sobre os seus olhos, suas rajadas de energia, os poderes do personagem, a sua história. Se você curtiu, comenta aqui embaixo qual outro personagem você quer entender um pouquinho mais sobre a anatomia, os poderes da história que eu trago aqui pra vocês. Valeu!